Alô, alô. Boa noite, vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo direitinho? Só para eu saber. Dani, Mirante do Recanto. Deixa eu tentar chamar a nossa amiga Carol aqui. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, deixa eu Tá me ajeitar ouvindo aqui bem a aí? câmera. Ajeita aí. Ó, Como estamos? vamos lá, deixa eu Tá mandar lá. aqui. O pessoal já está entrando aí. Foi lá, Carol? Maria Paula, boa noite. Tem um pessoalzinho que bom que já está aí. Luciene, Vinícius, Dayana, Serjão, Mirante do Recanto, Bueno. Daniela. Obrigada aí, gente, pela presença. Daqui a pouco o povo vai entrando aí. Tem vários alunos aí que falam, poxa, professor, estou em aula agora, tal, que pena que tu não vai dar. Mas vamos ver se eu consigo deixar gravado aqui para que a galera possa assistir depois. A Alice entrou agora aí também. Eu estava puxando a orelha da Alice aqui, falei, cadê você? Cadê a Alice? Não é? Fernanda, minha amiga, um beijo. Magno, que bom ver vocês aí. Vinícius chegou aí também, chegou, mas não tá bom. Então, gente, boa noite para todo mundo. Queria agradecer inicialmente aqui a Carolina. Por uma questão lógica, né, a gente tem que falar, a Carolina é minha prima, Carolina que é, Daniel que é, não tem como não ser, né? A gente é primo um pouco afastado até, né, Carol? Um primo... Um pouquinho, né? Pouquinho. Eu acho que o meu avô é primo de primeiro grau do avô da Carol, né? E o professor Moacir, uma pessoa que foi prefeito, político, muito conhecido, muito querido. Engraçado que onde eu passo, Carol, as pessoas falam, você é parente do professor Moacir? Eu falei, sou parente, é amigo. A gente faz... Amigo, né? A gente tem prazer de ver que as pessoas têm uma lembrança muito boa dele, né? Muito carinho. E só boas coisas que são ditas. Então eu falo, sou assim. A mesma coisa também. Muito bom o pessoal perguntar, né? E falar que é meu avô, nossa, é uma honra muito grande para mim. Pois é. E apesar de a gente estar Evelyn um entrou pouco... aí agora também, ó. Entrou também. Evelyn. Lívia. Apesar da gente ser um pouco afastado, a gente tem, até por conta da idade, que é bem próxima, a gente tem uma relação muito boa, né? Muitos anos já até. Então, a gente... Colega de profissão ainda, né? Juridicamente é até longe, mas em termos de afinidade, a gente tem uma afinidade muito boa, muito tempo já. E estamos aqui na mesma profissão, como colegas de profissão, jamais como adversários, muito pelo contrário. De vez em quando até a gente está em polos opostos ali, mas é raro, né? Mas a gente Mas tá faz junto. parte, né? Faz parte da profissão. Então eu queria agradecer a Carolina, que ela é inclusive presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Barra Mansa. E a gente conversando, falou, vamos fazer uma live, vamos tratar de um tema que seja interessante para todo mundo, interessante para o ramo da atuação, tanto dela quanto meu também, que seja uma coisa que traga uma questão prática, né? Eu sou professor também e eu gosto muito de sempre estar falando de questões que trazem resultado para todo mundo, né?
Falar de teoria é legal, mas o bom também é a gente falar de coisas do dia a dia, coisas práticas, enfim. E que não sejam lá também, né, muito maçante, porque tem uns assuntos jurídicos que, para quem não é do ramo jurídico, é muito chato. Aí a gente escolheu falar um pouco aqui da questão dos corretores de seguro, né? O mercado imobiliário é um mercado que tem estado aquecido. O ano passado, um pouco, a gente teve uma redução bem grande dos juros, né? E aí muitas pessoas conseguiram, eu fui um desses, comprar a casa, financiamento, enfim. E o mercado está aí, né? Então a gente vamos bater um papinho aqui hoje um pouco sobre essa questão dos corretores, enfim. Sim, sim. E como o Daniel falou, né, eu sendo especialista em imobiliário, eu acabo tendo muitos clientes aqui, corretores, e eu comecei a ver algumas coisas muito comuns, né, umas dúvidas muito comuns entre eles. E falei para o Daniel, poxa, Daniel, vamos tentar esclarecer, fazer uma live sobre isso, e eu convido os corretores que eu conheço, até para a gente poder tirar dúvida mesmo. Quem tiver dúvida pode mandar aí no campo de comentários, que a gente tenta esclarecer. Tenta esclarecer, gente. Entrou aí Carol, a Rafa, Carol. Maurinho. Muito bom. Isso é ótimo. Muito bom. Então, Carol. Se eu para falar o nome de todo mundo, é que a gente está vendo aqui, mas agradeço a gente toda. Não é? Que bom. Como eu disse aqui, vou tentar deixar gravado até e para ver se o pessoal consegue assistir depois aí também, né? Eu até criei esse perfil agora até recente, Carol, até vamos fazer uma propaganda aí, né? Enquanto lá, estou tentando fazer uma separação dos perfis, o perfil profissional, o perfil pessoal, enfim. E esse perfil a gente vai falar um pouco sobre direito civil como um todo. Eu achei bem legal a gente fazer aqui para deixar realmente salvo, para que as pessoas depois possam assistir e entender um pouco, né? Então, é bem interessante nesse sentido. Para mim também, eu gostei muito do tema. Então, gente, vamos começar aqui o nosso esquadrinhamento. A gente até preparou alguma coisa, mas eu sou meio diferente nesse ponto. Eu gosto que as coisas vão acontecendo, né? A gente faz um roteiro, vamos ver se a gente segue mais ou menos e tal, e vamos ver se a gente chega lá. Então, para começar, né, a atividade do corretor de imóveis, né, é uma atividade bastante penosa no final das contas, porque o corretor ele é um profissional, ele precisa se capacitar, o corretor precisa estar muito atento com o mercado, muito atento com as questões de economia, enfim, questão imobiliária, tudo. Mas existe uma obrigação por parte do corretor no que tange às obrigações legais dele, né? Então, assim, é importante o corretor, até para que ele possa atuar com segurança para ele mesmo, para que ele possa não ter muitos problemas, principalmente para poder receber, né? Porque quem trabalha quer receber, acho que isso é uma coisa importante para todo mundo. E é importante a gente dar algumas dicas aqui, trazer algumas informações nesse sentido, para que ele se capacite, né? E possa atuar dentro do mercado de uma maneira segura para ele, segura para os clientes e para que todo mundo fique satisfeito dentro dessa relação, né? Desse negócio que se estabelece entre essas três pessoas, no final das contas. Porque a gente tem o vendedor, né? O comprador, e o corretor é essa pessoa que vai fazer o intermédio entre o corretor, entre o comprador e o vendedor. Então é uma pessoa muito importante. Né? É uma figura essencial ali. Essencial, né? E então o corretor ele é esse profissional. Um abraço aí para o Pedro Schettini também, que também trabalha lá do Imobiliário Schettini, um amigo, foi meu estagiário lá em Volta Redonda, lá hoje é advogado aí, daqui a pouco está concursado, se Deus quiser, também, dentro de outras questões. Então, Carol, a nossa intenção aqui é, de fato, trazer, né, um pouquinho desses assuntos para a gente poder discutir. O que você sugere?
Você Ah, falou em segurança aí, deixa eu lembrar aqui de um ponto muito importante que eu vejo no dia a dia. Aqui a gente vai tentar colocar o Daniel falando mais da parte legal e eu tentar colocar uma prática aí. A gente vai se interromper de vez em quando, senão a gente sim, esquece. sim, Mas uma coisa que eu vejo muito comum é que os corretores eles não costumam fazer um contrato. Eles acabam fazendo só aquela autorização para comercialização, sim. né? E deixam de lado o contrato. E o contrato é a parte mais especial, vamos dizer assim, porque na hora de receber, que é o intuito, a gente trabalha para receber, pode acontecer do comprador, talvez indireto ao vendedor, ou o vendedor não pagar a comissão, né? E o contrato é que vai assegurar ali uma possível execução, inclusive, para receber de forma mais rápida seus honorários. Então, a gente vejo muito aqui essa ausência, porque vai no dia a dia, né? Às vezes você conhece o vendedor, você Sim. conhece pessoas, principalmente aqui na região, né? Acaba sendo, é muito rápido, muito prático, vamos fazer só a comercialização e tá bom. Não, é muito importante ter o contrato. Até para a questão da exclusividade, né? Exato. O contrato, eu sou professor lá no Direito Civil, né, na faculdade, professor de Direito Contratual. Eu costumo dizer muito que o contrato ele é um instrumento jurídico de uma relação negocial, né? Existe uma relação negocial, uma relação do dia a dia, e a gente coloca no papel o que precisa para a questão jurídica ali, a questão jurídica daquela relação comercial. No contrato de corretagem, né, juridicamente falando, a gente não precisa efetivamente de um contrato escrito, né? Ele não é essencial para a validade do negócio. Agora, mas por que é importantíssimo a gente ter um contrato? Para você ter uma ideia, aqui, ó, o artigo 724, vamos para o juridiquês chato, né? A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, não está para a corretagem de imóvel, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Ou seja, eu faço um combinado, né, com o comprador ou com o vendedor para poder fazer essa intermediação do negócio e a gente estipula lá um percentual dos honorários, né, da corretagem, do percentual do corretor. Depois que a compra ela é feita, depois que o negócio é celebrado, chegou o momento de pagar o corretor. E aí o corretor negocia 5%, de boca. Chega o vendedor ou o comprador e fala, ó, tá aqui, seus 3%. Não, eu combinei 5%. Não, foi 3%. Foi 3 ou foi 5? Né? Se não tem aquilo colocado no papel, se a gente não tem essa informação provada, vai ter ali um estresse, vai ter ali um problema chato, né, com aquele cliente que poderia ser um cliente no futuro, continuar sendo cliente, né, em outros negócios. E aí você cria ali uma situação de desconforto, tanto para o corretor quanto para o cliente. Então, a regularização dessa relação através de um contrato, ela é muito interessante justamente para dar o quê? Segurança jurídica para ambas as partes e até para evitar conflito, né? Evitar um conflito. Não, vamos botar no papel 5%, coloca lá o númerozinho 5% e coloca por esquerdo do lado 5%, 4%, o que for combinado. O negócio não vai deixar de ser válido, vai produzir todos os efeitos bonitinhos, se não for por escrito, mas ele estando por escrito garante muito mais a confiabilidade ali, não gera esse transtorno, né? Então é muito importante a gente ter um contrato escrito dessa relação jurídica. Isso aí. E às vezes o corretor pode até ficar um pouco sem jeito, porque o vendedor é conhecido, o vendedor fala, não precisa disso não, nós somos amigos, a gente se conhece. E aí tem que explicar, não, mas aqui tem direitos e obrigações para nós dois. Sim, Né? exato. Para ambos. Exato. Então, você está sendo resguardado e eu também. Nós dois estamos seguros aqui. Então é bom para todo mundo. O contrato é bom para os dois, não é só para o corretor, não. O contrato, até porque o corretor tem muitas obrigações também, né? Então, o interesse de se celebrar esse contrato é para garantir ambos, tanto o cliente lá, que está promovendo a venda ou a compra do bem, quanto o corretor também, né? Então, a verdade é essa justamente, a gente tem que ter isso por escrito, né? Você comentou a respeito do contrato de exclusividade, né? Eu acho isso aqui uma coisa fantástica, sabe?
O corretor, gente, né, ou melhor, vamos dizer, o dono do imóvel, que está vendendo o imóvel, ou quem está comprando, tem intenção de comprar um imóvel, ele pode escolher vários corretores, né? Ele pode anunciar o imóvel dele para vários corretores. E a praxe do mercado que a gente vê é isso. A gente passa na rua, né, vê uma casa vendendo lá, e aí tem várias plaquinhas de vários corretores, várias imobiliárias vendendo. Então, inclusive fazer um adendo aqui, o dono do imóvel pode também vender o seu imóvel sem sim, ter crédito, né? sem ter toda essa questão. Ele pode, dele próprio ele pode. Então é comum a gente ver, né, a prática, a gente vê vários corretores, várias imobiliárias atuando na venda de um mesmo bem. Isso não tem problema. Agora, pode acontecer, né, e isso daí inclusive tem uma interferência às vezes no valor da corretagem, no percentual da corretagem, de um contrato de exclusividade, né? Então você tem uma casa, o corretor negocia com o vendedor, por exemplo, dele ser o corretor exclusivo, e eventualmente dá um desconto ali, mas é só ele. Ele sabe que aquele imóvel, apenas ele vai poder vender. E quando você tem isso, nessa situação específica, a gente precisa que essa cláusula de exclusividade, né, precisa estar por escrito. É a única hipótese que a lei traz a obrigatoriedade de um contrato escrito para o contrato de corretagem, né? Então, entendo eu que ele é essencial para a validade que esse contrato seja por escrito. Então, havendo ali uma cláusula de exclusividade, o corretor, para que ele fique seguro, né, ele precisa realmente dessa cláusula por escrito. E aí ele pode estipular, né, o prazo, tá? Vai ter exclusividade por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses, aí fica a critério dos dois, né? Dos dois ali, É muito comum a gente ver casos de condomínios, né? Vou dar um exemplo. Às vezes o porteiro tem uma chave do imóvel e aí chega lá alguém, eu quero saber se tem algum imóvel vendendo aqui, e o próprio porteiro leva o possível, né, o pretendente comprador do imóvel e tal, acaba vendendo por intermédio do porteiro, né? E aí quando o corretor vai tentar receber a sua comissão, né, porque ele tem exclusividade, ele tem direito. Tem direito, né? Agora, se não tiver um contrato de exclusividade, ele não vai ter como cobrar. Ele não vai conseguir cobrar, né? Independente de quem vender, né? Se ele tem a exclusividade, ele tem o direito à comissão combinada da venda. Exato. E essa que é a grande sacada desse contrato de exclusividade, né? Se for vendido aquele imóvel por influência, no tempo da corretagem ali, ou por influência do corretor, esse corretor ele vai ter o direito à exclusividade. O vendedor, o proprietário vendeu a casa para um amigo, não teve um intermediação do corretor. Se tem um contrato de exclusividade, o corretor vai ter direito ao percentual lá que foi combinado. Então, é muito e para isso, né, para que você possa exigir o percentual lá, você precisa desse contrato escrito. Ou você tem que provar realmente que fez aquela intermediação. Então, o contrato escrito para essa hipótese de exclusividade, ele é muito, muito interessante. E uma outra coisa nessa questão da exclusividade, né, a gente sabe que a negociação de um imóvel não é uma coisa que acontece em 1 semana, 2 semanas. São muitos documentos que têm que ser levantados, existe uma questão de crédito, conseguir a liberação de crédito junto com uma instituição financeira, então demora um pouco. Então vamos imaginar que eu sou corretor, eu fiz um contrato de exclusividade lá pelo prazo de 3 meses, 6 meses, naquele período da exclusividade eu levei uma pessoa para poder fazer a vistoria, não precisa até nem ser por exclusividade, na verdade, né? Eu tinha um contrato por prazo determinado ali, com exclusividade ou não. Eu levei uma pessoa interessada para conhecer o imóvel, essa pessoa conheceu, viu, e ficou tentando nas tratativas de preço, ficou nas tratativas de conseguir o crédito com o banco, e esse negócio só foi celebrado depois que o nosso contrato já passou o prazo, né? E aí, tem direito ou não tem direito a receber essa comissão, né? Acabou meu contrato de exclusividade, agora eu não estou mais, fui até dispensado pelo vendedor, mas aquela pessoa que eu levei, aquela pessoa que eu fiz a intermediação, acabou comprando tempos depois, né?
Nessa hipótese, gente, tem direito à comissão, né? O corretor pode cobrar a comissão de quem combinou com ela. Então é muito importante isso, né? Muito importante o contrato. Né? Nós, advogados, também, a gente tem o nosso contrato. Sim, né? sem a gente dúvida. faz também um contrato, porque a nossa prestação de serviço também, muitas vezes, é de êxito. Né? A gente só ganha no final. Então, se a gente não tiver um contrato, a gente tem que fazer para resguardar. E até para o nosso cliente, né? Acontece algum problema, a gente, né, pode falhar. Então, tem lá resguardado também os direitos dele no nosso contrato. Então, é muito importante. E eu vejo na prática que muitos não possuem contrato. E às vezes perde mesmo o direito de receber a sua comissão, porque não tinha como provar que intermediou, né? Não tinha um contrato. Quando eu estava procurando apartamento, né, minha casa, o ano passado, ano retrasado, e então eu procurava, por exemplo, no LX. Né? Hoje a gente tem a ferramenta do LX aí que as pessoas fazem lá os anúncios e procurava lá no LX o imóvel. Ah, gostei desse aqui, entrava em contato. Geralmente quem faz o anúncio no LX ou é o proprietário, mas muitas das vezes, pelo menos eu senti isso muito claramente, que quem fazia o anúncio era o próprio corretor. Né? Tem muitos agora. Sim. Então, o corretor mesmo, o que ele faz? Ele anuncia no LX e paga por aquele anúncio. O custo, inclusive, desse anúncio é do corretor. Ele tem interesse em vender o imóvel. Quando ele vende, ele vai ter lá a sua retribuição. Então, ele efetivamente gasta dinheiro para poder fazer essa propaganda. E aí, quando eu entrava em contato com o vendedor, não sabia se era o proprietário ou se era efetivamente o corretor, a gente agendava uma visita, e na visita, o que eles pediam para eu fazer? Assinar um documento dizendo, olha, eu, Daniel, estive aqui visitando a casa número tal, no endereço tal, não sei o quê, no dia tal. Por quê? Né? Porque se eventualmente eu descobrisse quem era o proprietário daquele imóvel e entrasse em contato direto com o proprietário, comprando esse imóvel no futuro, e não pagasse, quisesse passar por cima do corretor, ele poderia entrar com uma ação contra mim, dizendo, olha, eu, corretor, levei o Daniel lá naquele imóvel, mostrei o imóvel para ele, e por conta disso ele passa a ter direito à comissão, né? Ele poderia cobrar a comissão. O Mirante do Recanto aí fez um comentário. Sim, qual foi? Que tem esse hábito. Que tem que ter esse hábito. De anotar as visitas. Sim, é muito importante, é muito importante. A gente sabe o quão difícil é hoje em dia, ganhar dinheiro, né? Então a gente não pode realmente perder nenhuma oportunidade para fazer certo, para fazer o certo e nos resguardar, né? O profissional tem que estar resguardado. O corretor de imóveis ele tem uma obrigação com o Conselho Regional, com o Cresce, tem que pagar lá a sua unidade. É uma responsabilidade muito grande. Às vezes as pessoas querem vender ou comprar, vou contratar um corretor, não vou procurar, eu mesmo faço. Gente, é muita burocracia. É muita burocracia. O trabalho do corretor ele é essencial numa compra e venda, até numa locação também, porque é muita dor de cabeça, é muita papelada. O corretor muitas vezes faz papel até de advogado. Sim, porque ele precisa entender se aquele imóvel pode ser vendido, se não pode ser vendido, quem é o proprietário, quem está na posse, vai entrar nesse ponto, né? Aqui é até bom a gente tocar nesse assunto, Carol, para falar uma coisa que as pessoas não têm muito conhecimento, né? A questão do contrato de compra e venda, o que é a compra e venda efetivamente, enfim. Eu costumo falar muito isso com os alunos, encho a paciência deles. A compra e venda só se efetiva de verdade com o registro na matrícula do imóvel. As pessoas costumam falar vulgarmente, né, de uma maneira leiga, eu tenho escritura da minha casa. Não, a escritura é do contrato de compra e venda, porque o contrato de compra e venda precisa ser um contrato, né, por escritura pública. Você leva aquele contrato no cartório de notas, e aí o notário faz uma escritura pública na presença da parte, do comprador, do vendedor, e depois você pega aquela escritura e leva no cartório de imóveis. Só quando você registra a escritura, né,
na matrícula do imóvel, é que você se torna realmente proprietário. E o grande problema, sabe qual é? É que o contrato do corretor é um contrato de êxito também. O corretor só tem direito a receber a comissão dele, a corretagem, a partir do momento em que a negociação se completa, né? E é o que você disse. O corretor, quando ele aceita a incumbência de vender um imóvel, ele precisa ter conhecimento da documentação para saber se aquele imóvel está apto a ser vendido, se está apto a ser financiado, né? E então, quando o corretor não tem essa capacitação de conseguir identificar, conseguir olhar um documento e ver que está tudo ok, ele corre o risco de quê? De fazer anúncio, de gastar tempo, de gastar energia, de gastar dinheiro para vender um imóvel que lá na frente tem a dificuldade de fazer essa transferência, né? Vai dar dor de cabeça, né? Vai dar dor de cabeça, vai perder dinheiro. É muito comum os próprios donos dos imóveis ali, né? Que se acreditam proprietários. Sim. Chegam aqui, às vezes, no escritório, não, mas eu pago IPTU. O IPTU está no meu nome. Não, tudo bem, o IPTU está no seu nome, você tem contrato com a venda, mas vamos ver lá no cartório, lá no registro de imóveis, como é que está a situação. Aí está em nome de uma pessoa que já passou por um monte de compra e venda particular ali, que nunca houve escritura pública, que nunca houve registro. E aí o corretor ele precisa conseguir identificar, e ele está capacitado para verificar se dá para fazer um uso campeão, se dá para fazer uma adjudicação daquele imóvel, né? Então a figura do corretor é essencial. E o do corretor capacitado, ainda mais, né? Ele tem que estar, de fato, ciente dessas questões todas para poder conseguir ali, né? Fazer essa questão toda. Outra questão que eu acho interessante, como a gente estava comentando, a respeito da fixação do percentual, né? A importância do contrato é essa, porque você vai, estipula qual percentual, porque se não tiver isso, você vai ter que entrar com uma ação de cobrança, né? E cobrar qual percentual. E aí você vai ter que deixar essa fixação a critério do juiz, né? E sabe o que a gente vê na prática, Daniel? Os corretores não entram. Não entram com a ação. Perdem a sua comissão, né? E falar, não vou entrar, não vou botar na justiça, não vou resolver, deixa pra lá. Quer dizer, então todo aquele trabalho que ele teve acaba ficando ali perdido, porque vai dar problema, vai demorar muitos anos na justiça, e com um contrato, a gente faz o quê? O contrato executa. É mais rápido. Exato, né? A gente não precisa nem passar para aquele trâmite todo. Eu tenho um contrato, já cobra exatamente o valor que tem direito, né? A gente tem muitos exemplos, infelizmente, Carol, de calote, né? O corretor trabalha e toma um belo de um calote a partir do momento que a parte não paga. É muito comum, infelizmente, a não valorização do trabalho do corretor, né? Eu conheci uma situação de uma pessoa que ia comprar um imóvel e aconteceu essa hipótese específica. Ele pediu para o corretor, foi ver o imóvel, gostou, e ele descobriu que o imóvel era de um amigo. Por coincidência, né? E aí, Daniel? Falou, agora já era. Você tem a mensagem trocada com o corretor te levou, te mandou foto. E essa documentação, ela é pública, né? A escritura de compra e venda é uma escritura pública. O registro é público. Então, o corretor que ele faz essa análise, né? O corretor que ele tem cuidado, que ele tem esse controle, se ele tem um relatório de quem ele levou para poder verificar o imóvel, né? Se mais tarde ele identifica que aquele imóvel que ele estava lá vendendo foi vendido e ele não participou, tudo bem. Ele pode fazer a consulta, identificar se quem comprou foi uma das pessoas que passou por ele. E se ele tiver o registro documentado a respeito daquela intermediação, ele vai ter direito a cobrar o valor, né? Cobrar o valor. Alguém passou a perna nele ali, né? Infelizmente. Né? Exatamente. Vamos lá. Qual o próximo ponto aí? Vamos ver o pessoal comentando aqui. Ó, meu pai está aí online, o Abraão. Meu pai está lá para Belo Horizonte, ele e minha mãe estão para casa da minha irmã.
imobiliário aqui em Barra Mansa, sem pai, sem mãe, sem irmã, só com a avó tá bom já, né? Que bom, que bom, que bom. Carolina, tem Eu uma vi coisa... com a Branco daí, Aí também? meu cliente aqui no escritório, Ah, que bom. Elisângela, corretora, Milena. Vamos lá. Ih, tá cheio de gente aí, muito bom. Tá ótimo. Depois, no final, a gente pode dar uma olhadinha nas perguntas com Sim, calma. pois é, Vai exato. responder. Vocês podem ir mandando aí que a Pode gente ir vai mandando que responder no a final. gente olha lá. Um outro ponto, Carol, que a gente tem que ressaltar, e esse ponto é perigoso, né? O corretor ele tem uma responsabilidade que muitas vezes não é de conhecimento. A lei traz para o corretor uma responsabilidade muito concreta de boa-fé, você faz parte da boa-fé objetiva, a partir do momento que ele está intermediando uma negociação, que ele está colocando as pessoas para poder fazer a compra e venda, dele informar todo o procedimento para o cliente dele, né? Seja o comprador ou o vendedor. Então, por exemplo, se eu estou intermediando a compra, ajudando um vendedor, eu preciso, né, e a prática ele acaba fazendo isso, ele começa a informar para o comprador quais são os documentos que a pessoa tem que trazer, quais são os documentos que a pessoa tem que arrumar, enfim, as certidões. Muitas das vezes, não é nem a função específica do corretor. O corretor ele busca certidões para facilitar o trabalho, enfim, né? O interesse dele é que a venda se concretize. Então, ele acaba ajudando muito nesse ponto, de tirar as certidões. Vamos, né, dar vida ali para resolver. Pois é, tirar todas as certidões, enfim. Mas não é apenas esse o trabalho do corretor. A responsabilidade que existe é que o corretor precisa passar para as partes, né, principalmente para o contratante, para o cliente dele, tudo o que está acontecendo a respeito daquilo, inclusive os eventuais riscos, né, as eventuais situações, oscilações de preço, pois eu sei que vão construir um empreendimento aqui do lado que vai fazer o preço aumentar bastante, valorizar bastante, ou o contrário, vão construir uma cadeia aqui na região que vai diminuir muito o preço, vai desvalorizar. Ele tem obrigação de informar para as partes, né, informar para o cliente essa situação sob pena de responsabilização. A lei traz isso de uma maneira muito clara, né? Que o corretor ele vai ser responsável. Por quê? Porque o entendimento é que ele é uma pessoa expert na questão imobiliária. Ele conhece do mercado, ele sabe quando sobe, quando abaixa, né? Então, ele tem essa obrigação de informar sobre pena dele ser responsabilizado. E aí ele vai ser, né, condenado, eventualmente, numa má gestão dessa intermediação, se ele eventualmente causar prejuízo para alguém, né? Inclusive, verificar a idoneidade da construtora também, Sim, né? sim. Para poder A gente passou aqui na região, né? Infelizmente, por algumas situações, não foi uma nem duas, né? A gente teve aqui na região alguns empreendimentos que saíram apenas, né, no papel. E quando foram construídos, aconteceram diversas situações ali que trouxeram, né? E esses empreendimentos a gente tem um trabalho muito grande dos corretores. Então é de importância para o corretor entender se aquele empreendimento que ele está colocando o nome dele junto é um empreendimento seguro, se pelo menos, né, o loteador está lá com a documentação que é exigida pela lei. Pode ser que ele fale, olha, até onde me cabe, eu me certifiquei que estava tudo de acordo com a lei. Evidentemente que o corretor ele não é responsável pela má índole, né, pela má gestão do empreendimento. Lógico que não. Tem problemas depois, né, no imóvel, enfim, anos, né, rachadura. Sim, isso não. Eu vejo aqui muitos casos que colocam, os advogados eles acabam colocando a imobiliária no polo, o corretor, mas não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade. Mas acaba sempre cobrando para o corretor, sempre. E tendo o problema de advogado, né? defender, né? Tem jeito. Lógico, e o advogado tem que cobrar também, né? Porque é o trabalho. Não é? A gente precisa cobrar também quando acontece isso. Com certeza. Mas se tiver toda essa transparência da negociação, né? Inclusive isso contratualmente estabelecido,
a gente tem aqui uma tranquilidade para todo mundo, né? Uma coisa, Entendeu? Daniel, que eu toco muito na minha rede social, até aproveitando esse momento, é a questão de começar a visualizar o advogado como uma necessidade prévia. Né? Sim, Não procurar o advogado somente quando o litígio já está feito, já está formado, quando já tem um processo. Não. Vamos buscar o advogado antes para fazer um contrato, para te orientar, para orientar a tua imobiliária, a sua construtora, para que haja da melhor maneira, né? E que não venha depois, aí, futuramente, ter um processo, né? e fica mais caro, né? E fica bem mais caro no final das contas. Sim, bem mais caro do A que advocacia você ter preventiva, ela é muito mais barata e traz muito mais resultado, né? Porque depois que o muito processo mais. já tem curso, às vezes a função do advogado é simplesmente reduzir prejuízos, né? Sim, sim. Reduzir Mas prejuízos. a gente já tem uma cultura, né, assim, de que o advogado só deve ser procurado com litígio. Ih, deu Não, problema. Vou deu ligar para o meu problema. advogado. Não, Aí, vamos mudar essa mentalidade, né? sem O dúvida. advogado, ele está aqui para te orientar a não persistir no erro, a não errar, a fazer tudo certinho. Às vezes vai acontecer de Exato, pagar, né, como eu esse é falei, o meu ponto. mas previamente, tudo que é feito previamente é melhor, né? Sim, sim. Preventivo. Preventiva. A advocacia preventiva ela é absolutamente importante aqui, né? Isso aí. É isso mesmo. Ah, falei de... uma outra questão que eu até anotei aqui para a gente comentar é que quando o corretor ele consegue esse contrato de exclusividade, né, se for vendido, ele vai ter o direito a receber a comissão dele. Mas isso apenas se ficar provado que ele realmente trabalhou, que ele realmente buscou a, a venda daquele bem, né? Então, quando o corretor ele fica inerte, ele não providencia ali as maneiras de busca, ele não vai ter direito a receber, né? Essa é uma das poucas exceções ali. Então, é importante até também que o corretor, quando ele tem esse contrato de exclusividade, ele guarde provas, ele guarde, né, comprovantes de que ele está tentando, ele está promovendo a venda do bem. Então, se ele fez um anúncio num OLX, um anúncio no jornal, um anúncio numa coisa nesse sentido, que ele guarde a cópia desse anúncio, que ele faça um print, né, mostrando que aquele imóvel lá estava sendo ofertado ao público, que ele tentou de uma maneira, enfim, faça fotos lá na casa com a placa na frente, eventualmente, para ter esse tipo de prova e mostrar que ele realmente trabalhou, que ele estava ali Trabalhou, né? à O artigo disposição. 728, que fala, inclusive, sobre ter mais de um corretor, né? É Sim, muito isso é uma comum, briga, né? Isso é uma né? briga, né? É uma briga, né? É uma E briga. A aí, gente né, se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. Pois é, né? E é o quê? Salvo um contrato, entra aqui de novo. Contrato, exato. E esse é um ponto que na prática a gente vê que é difícil, porque o ajuste em contrário, quando você tem vários corretores, demandaria um contrato com todos esses corretores, né? E aí como é que se resolve isso? Porque a lei vem e fala que é em partes iguais. Então você imagina, um corretor veio, identificou o imóvel, né? Às vezes o que acontece, né? Que a gente vê muito isso na prática. Uma pessoa tem uma fazenda, uma pessoa tem uma grande área que quer vender. Então você vai contratar um corretor para a venda. E aí existe uma pessoa, um empresário que está procurando uma área para colocar um empreendimento, uma empresa, enfim, e aí ele procura um outro corretor para que o corretor ache o local que ele precisa. E aí um corretor conversa com outro corretor, fala, fulano, então, tem um cliente que está procurando uma área grande, uma área assim, você conhece? Ah, opa, eu tenho uma área dessa. Então nessa situação específica, olha que interessante, eu tenho 2 corretores, cada corretor está sendo contratado, foi contratado por uma das partes, né, distintas desse polo. E aí, como é que se faz nessa negociação? Ou às vezes você tem mais um terceiro, um quarto corretor que participam de toda essa questão, né? E aí a lei ela vem e fala, olha, tem que ser em partes iguais. Só que muitas das vezes o que uma pessoa fez foi simplesmente falar, indicar. E quem efetivamente trabalhou, quem efetivamente negociou o preço, ajudou na negociação do preço, ajudou as partes realmente a chegarem naquele consenso, buscou a documentação, resolveu a documentação,
foi o outro. E aí é justo que o valor seja igual, né, para cada um, para quem não fez nada, para quem trabalhou, né? A lei, infelizmente, vem e traz esse parâmetro de equidade, cada um. Mas quando a gente fala em equidade, né, aí entra o tal do advogado, né, o capetinho do advogado lá que vai tentar mudar as coisas. Fala excelência, o que a lei tenta trazer sempre é um critério de justiça. Né? Não é justo, não é equânime, né? Não é equitativo que a divisão seja igual. E aí o juiz também, sabe, numa questão de interpretação da lei, uma interpretação a partir do resultado prático que tem ali, o juiz ele pode fixar percentuais diferentes. Né? Mas olha que coisa chata, eu já levei isso para o Poder Judiciário. Eu já estou brigando há 1, 2, 3 anos para resolver. Então, se a gente tem, de novo, intermédio de um contrato, a gente tem intermédio de uma questão regulada, a gente evita tudo isso. Né? Então, aquele... talvez também procurar o advogado para fazer algo consensual, né? Para tentar chegar a uma coisa sem colocar no judiciário, porque nem sempre é a solução. E o tempo que demora. O judiciário demora demais. Demora demais. Às vezes você entra com um processo para falar, não, é igual, pronto. Você perdeu um tempão né? E a gente tem esse problema enjoado ali, né? Complica. Aí. Vamos ver o que mais aqui que a gente pensou. Vou parar. Aqui o 726, ele fala sobre a exclusividade, né? Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Mas, se for inscrito por ajustada a corretagem como exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação. Salvo se comprovasse sua inércia ou ociosidade. Né? Não fez nada, então não vai ganhar nada. Mas a necessidade de estar por escrito a exclusividade que o Daniel explicou lá no início. Está na lei, né? Está na lei. E é requisito de validade, né? Quando a lei vem e traz, olha, esse tipo de contrato precisa ser por escrito, nessa situação específica, né, fica muito mais complicado, a gente tem que estar por expresso a exclusividade. Fulano vai ser exclusivo, é só ele quem pode vender, né? E então outra pessoa não vai poder vender. Então se outra pessoa vem e fez a venda, essa outra que fez não vai ter direito a receber aquilo, né? Ou, na pior das hipóteses, ela que processe o vendedor que assinou um contrato de exclusividade com o corretor A, mas puxou um corretor B e deu a corretagem para o B. Né? O que a gente tem de segurança aqui é o seguinte, esse corretor A que tinha exclusividade vai receber, independente se quem fez a venda foi um corretor B, se foi porteiro, vendedor, a intermediação, né? Ele vai receber de todo modo. Exatamente. E foi o próprio proprietário, né? Direto ali, ele tem a exclusividade. Em falar de exclusividade, uma coisa muito comum que eu escuto, né? É que as pessoas, às vezes, elas acham, o vendedor, no caso, ou até mesmo um locador, né? Que ele só pode deixar o seu imóvel com uma pessoa, né? Só posso deixar em uma imobiliária, só posso deixar com um corretor. A gente tem essa mentalidade ainda também. Não. Você até pode, né? Você pode colocar uma exclusividade, mas você pode deixar em várias imobiliárias, em vários corretores e deixar tudo especificado direitinho. Sim. Não tem problema. Né? Não tem problema. E é a prática, né? Sim. É bom que isso aconteça porque vai vender, enfim, você coloca ali, né? Eventualmente os corretores não vão gostar muito porque tem um monte de gente querendo vender o mesmo imóvel, mas, né, o bom corretor vai atrás disso e depende disso. Vai fazer a diferença, né? Vai mostrar a sua capacitação, a sua qualificação e que você destaque no mercado. Exato. Né? Que realmente a área imobiliária, ela, como o Daniel falou, está em crescimento, está crescimento. A gente sai na rua, a gente vê o quê? Imóveis. Né? A gente vai na janela, a gente vê o quê? Imóveis. Então, imóvel rodeia a gente, a vida da gente é rodeada de imóveis. Então, tem campo para todo mundo, tem
vendedor para todo mundo, tem comprador para todo mundo, mas, da mesma forma, tem corretor para todos os lados, e a diferença é você estar capacitado, da mesma forma como um advogado. Vou dar um exemplo aqui também, voltando aqui para a minha área, né? Quando eu fui abrir o meu escritório, em 2014, muita gente falava para mim, nossa, Carol, você vai abrir um escritório, caramba, na própria galeria do seu escritório tem um, tem dois, tem três, nossa, não vai dar certo, caramba, gente. Dentista tem um monte, médico tem um monte, né? Todas as profissões, costureira, todo mundo tem um monte aqui. Mas cada um faz o seu trabalho, a gente procura o nosso cantinho, né? O nosso pedacinho no mundo ali. Sim. Então a diferença tá. É você fazer diferença, é você estudar, você qualificar e você conquistar o seu cliente. O seu cliente, exato. E aí o corretor, ele acaba passando pela mesma coisa. Nossa, tem corretor para todos os lados. Nossa, nem vou mais querer vender. Tem um monte. Não, você mostrando o seu trabalho diferente, você mostrando segurança, mostrando capacitação, você vai ser sempre escolhido por aquele que vai indicar para outras pessoas. E falar, pô, ele resolveu o meu problema rapidinho, tinha um problema e ele resolveu. Agora, se ele não souber, né, não souber identificar se ele pode ser o vendedor, se ele é o proprietário, identificar algum erro, porque não tem registro, porque não tem matrícula, não posso vender, não, pode sim. Pode, vamos lá, eu vou tentar resolver. Sim, sem dúvida. Aí mostra a sua diferença. O profissional ele tem que estar capacitado, a partir do momento que ele passa a segurança para o cliente dele, em que área que for, né? Advocacia, no imobiliário, do dentista, enfim, quando ele atua e o cliente dele sente confiança no trabalho, né? E ele atua realmente com técnica, com capacitação, com boa fé, com honestidade, transparência, ele fica conhecido no mercado como um bom profissional, né? É uma questão... Todas as profissões, né? Muito direto. Às vezes a gente escolhe o meu cabeleireiro. Meu cabeleireiro é o mesmo sempre. Por quê? Gostei dele, me passou confiança, né? Uma pessoa que... o meu cabeleireiro, eu já não sei, né? O meu, eu tive que mudar. Eu tive que mudar. Estou aqui um pouco desnecessário agora. Esse exemplo eu não posso dar. Isso eu não posso dar. Mas o interessante, Carol, também dentro da área dos corretores, é que existem também nichos de mercado, né? Existe um corretor mais especializado para a área rural, outro para apartamento, para casas de luxo, né? Eu tenho um ex-aluno até que ele trabalha muito com casas de alto luxo, muito luxuosas, milhões de reais. Então ele fica viajando bastante até. Então a gente tem ramos específicos também dentro do... Outros vendem só imóveis na planta. Imóvel na planta, imóvel em construção. Ou dedicados mais para a locação também, né? Imóveis comerciais, né? E é interessante de novo, né? O que a gente está fazendo aqui. É importante também para o corretor que ele tenha um bom relacionamento com as demais pessoas, né? Com os demais profissionais da área. Olha, imóvel comercial não é a minha praia, mas eu tenho um amigo ali que entende tudo disso. E aí faz essa parceria contratual, que aí o corretor vai indicar, não, vou te chamar um corretor aqui, vou te indicar ele, a gente vai te ajudar nessa questão. E aí entra nessa história da divisão ali. E aí, tendo tudo documentado, tudo certinho, regulariza para todo mundo. Nós advogados também somos assim, né? Sim, exato. Né? É especialista em direito médico. Também. Aí a gente faz essas faz parcerias também, né? Aí, às vezes, é um fato criminal. Tem um parceiro que faz. Então, é bom ter esse contato mesmo com o funcionário. Sem dúvida alguma. E como um amigo, e não como um rival, parceiro, exato. Né? É lógico, a gente não conhece tudo. Então, se tem um amigo que é bom naquilo, vamos chamar ele junto, vamos trabalhar junto, né? Sim. Muito importante essa questão ali. E eu tô numa fase, Carol, que assim, eu sou como professor, né? Eu me descobri muito feliz no magistério. E eu tô sentindo muita falta do contato presencial, né? Eu adoro. Eu tenho falado com os meus alunos, gente, a aula virtual, esse mundo virtual é muito bom, é muito confortável. A gente tem acesso a muita coisa.
mas a gente está perdendo o elemento humano. Esse elemento de troca de sensações, de amizade, de networking, que isso, para a questão profissional, é muito importante. Né? Muito importante. Então, vamos torcer para que a gente volte o quanto antes para a vida normal, para a gente poder ter essa relação pessoal entre as pessoas ali. Né? E é muito importante também, nesse sentido, as parcerias com outros profissionais. Então, assim, na nossa área aqui do imobiliário, ter parceria com engenheiros, com arquitetos, com construtoras, né? Porque um precisa do outro. Todo mundo se ajuda e todo mundo acaba precisando do serviço do outro ali. E fomenta, né? No dia a dia eu tenho umas dúvidas que não cabe a mim entender, né? Umas questões mais práticas mesmo. E eu entro em contato com esses parceiros que eu tenho, né? Inclusive corretores. Olha, me ajuda, não estou conseguindo entender isso que está acontecendo aqui. E a gente troca informação, troca figurinha, né? Quando a gente precisa, por exemplo, fazer uma regularização de um imóvel, né? Às vezes, vamos lá, um imóvel rural, você tem que fazer a regularização, o georreferenciamento, né? Fazer o cadastro rural, o CAR. Você precisa de um profissional específico para esse tipo, um topógrafo, para poder fazer. E quando você tem essa questão, o profissional parceiro, você, olha, tem o fulano para indicar. E aí, eventualmente, cobra um pouco mais barato, ou pelo menos agiliza algum tipo de questão. E aí, quando essa pessoa tiver lá esse cliente que está com problema de um inventário, que tem que resolver o bem, um troca com o outro, um conversa com o outro, e a gente consegue, né, fomentar o mercado para que o corretor ganhe lá a comissão dele, já que ele fez a intermediação, né? Então, tudo isso faz parte, né? Exatamente. Uma questão também que às vezes acontece, né? Chega lá, vai vender o imóvel, mas eu não posso vender porque eu comprei o imóvel, uma compra e venda, e o vendedor já morreu. E aí? Não dá para vender? Aquele imóvel vai ficar lá parado o resto da vida, né? Como é que regulariza? Tem como regularizar. E o corretor ele tem que saber disso. Sim. Ele tem que saber que é possível e virar a chavinha e falar, oi, aqui, ó, eu sei resolver o seu problema. A gente tem essa opção, qual vai ser a melhor? E aí tem a parceria com o advogado, né? Sem dúvida. E hoje em dia a gente tem uma questão muito importante, né? Que é a advocacia, que a gente chama de advocacia extrajudicial. A gente consegue resolver muita coisa diretamente no cartório, né? Até a própria adjudicação, existem hipóteses legais que a gente consegue fazer a adjudicação no cartório. Basta levar a documentação, basta levar o que tem, né? Você tem, por exemplo, corregedorias no Brasil, em alguns estados, que você pega um contrato de promessa de compra e venda, né? E você consegue um contrato de compra e venda que não está, contrato de compra e venda mesmo, que ele não está com escritura pública, e você registra pelo menos como promessa de compra e venda, para poder garantir, para ter um pouco de segurança, né? Então, é importante esse tipo de conhecimento, essa capacitação, justamente para poder trazer a solução, né? Sim. E a regularização do imóvel, ela evita problemas futuros, né? Você não deixa problema lá para os seus herdeiros, seu filho resolver, né? A valorização, a gente tem uma média mais ou menos aí uns 30% de valorização do imóvel com a regularização. Às vezes o cliente acha, é muito caro regularizar, mas o seu imóvel vai valer muito mais. Muito mais. Não é barato, né? A gente sabe. Não é. É um óbvio. O imóvel, né? Acaba ficando. O imposto é caro, o custo de transmissão, os custos de escritura, o custo de registro, a gente sabe que não é uma coisa barata. Mas é o que você disse, se eu tenho um imóvel que não está regularizado com a documentação, eu não vou vender a propriedade, vou vender a posse. Esse imóvel que não está regularizado, eu não consigo financiar ele no banco, né? E aí o valor é mais baixo, porque o cara tem que ter aquela grana em mãos, ele não vai poder financiar, então você não consegue vender pelo que ele efetivamente vale. Então, a partir do momento que você gasta um pouco, vai gastar um pouco, vai, mas você regulariza o imóvel, você consegue vender, né, pelo menos aí por 30% acima daquele valor que você tinha, consegue financiar, o comprador vai ter a possibilidade de pagar aquilo financiado.
Quem está vendendo recebe à vista, porque o banco vai depositar o valor integral, né? Então é muito mais interessante. Então a gente precisa... Não, a casa igualzinha, sua e a do seu vizinho. A sua não está regularizada, ou porque não tem uma obra que não foi regularizada, né? Ou porque está tudo não tem regularização, né? Desde o terreno, está em nome do antigo proprietário. E aí a gente fala, né? Nossa, a grama do vizinho é mais verde. Não é, porque o cliente se preocupou, que não regularizou o imóvel dele. Então, por isso que a grama dele está mais verdinha e vale mais. Vale mais. Do que o meu. Claro, exato. Teve cuidado. Teve cuidado. É isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Mais alguma coisa aí, Daniel, que você lembre? Ó, pelo que eu anotei aqui, acho que a gente já falou bastante coisa já. Remuneração. Já estamos aí há quase uma hora, né? O pessoal já está querendo ir embora. Já tem que terminar aqui, né? Vamos tentar ver as perguntas aqui. Eu acho que eu saí e voltei. Ainda bem que eu não vou saber mexer nesse negócio aqui, não. Daniel, vê aí você. Para mim aqui. Vamos ver aqui. Pô, muita gente aqui que. Mandar um abraço para todo mundo e muita gente. Espera aí. Pois é. Leandro Ribeiro Vaz entrou agora. Natália é membro da minha comissão também, que eu sou presidente. Oi, Natália. A Jade está perguntando aqui, ó, como é que funciona o prazo de 180 dias para a venda de imóvel e a questão tributária? Como assim, 180 dias, será que é a questão de imóvel na planta, que a consultora tem que entregar? Talvez seja a questão tributária. Talvez seja isso, né? Como funciona aqui o prazo de 180 dias? Inclusive, a postagem que eu vou fazer amanhã vai ser sobre isso, sobre atraso na obra da consultora. Mas que não é o nosso caso aqui da live, mas eu já estou dando que amanhã o post vai ser sobre isso. Então Jade, vê isso aí, talvez ajude lá, né? Quanto mais dinheiro, melhor para o proprietário, verdade, isso mesmo. Matheus também está presente, também é membro da Comissão de Direito Imobiliário. Joyce, a Jade aqui, na de casa de luxo. Vamos ver também aqui. A Grazi é corretora, também é membro da minha comissão aqui de Direito Imobiliário. Tenho parceria com o corretor, com o engenheiro, com o síndico profissional da nossa comissão, para a gente fazer um bom trabalho. Inclusive, vou aproveitar aqui essa live, eu vou fazer no dia 2 de setembro, aqui na OAB de Barra Mansa, um evento para síndicos. Para síndicos? Isso é bom. Depois eu vou fazer direito de divulgação, a gente vai fazer um workshop, a gente vai ter palestra. Daqui a 2 semanas, né? Quinta-feira. 2 semanas. Então, se vocês moram aí em condomínio ou conhecem alguns síndicos, quiser mandar para mim o telefone deles, a gente faz o convite, mas vai estar aberto. Infelizmente, com a pandemia, só pode ter 50 pessoas, né? Então, a gente vai ter que fazer uma listinha de presentes, mas vai ser um encontro bacana. Vão ter palestrantes do livro de mediação em condomínio, um delegado, Dom Paulo, de Bananal, vai falar também sobre a violência. A gente está com uma campanha a respeito da violência também, que a gente é obrigado a comunicar. Então, a gente está com um trabalho bacana aí, para a gente poder... Eu tenho visto realmente que a comissão tem sido bastante atuante. Parabéns aí. Pois é, a gente tenta, né? Vamos lá. Vamos ver o que mais aqui. Vamos lembrando. Ó, Jorge perguntou ali se tem um prazo máximo para o pagamento de aluguel sem multa. Jorge, tem não. A gente tem um contrato. Tem que ter um contrato. Às vezes o contrato está lá. Pode pagar até o quinto dia útil. O contrato prevê até o quinto e geralmente, eu já vi alguns contratos que dão um prazo de tolerância ali. De 5 dias, eventualmente, que é o que foi estabelecido no contrato. Mas aí entra uma questão importante, que é o famoso venire contra factum próprio, coisa chata. Esses professores que estão professor de processo civil, que saco isso. Papo estranho. Às vezes a conduta, né, a questão de boa-fé, a conduta do... Isso aqui é importante, Joyce. Tá terminando o tempo.
Se ele aceita o receber com atraso sempre, vai poder. Gente, tem 20 segundos para acabar. Carol, de novo, muito obrigado pelo convite. Vamos para as próximas. Né? Vamos sim. Agradeço a todos aí que estiveram presentes. A gente não pode falar o nome de todo mundo, porque passa muito rápido. Eu também não estou muito certa, eu estou apertando tudo, aperto um monte de coisa.